Agora vou responder a pergunta do Tiago Macedo. Gostaria de saber se o atendimento pode abrir ou facilitar o processo de faculdades psíquicas da pessoa, como visão remota ou projeções astrais conscientes. Bem, lembrando que esse aqui é o canal da hipnose regressiva com contatos extrafísicos, tá certo? Então, no caso da pessoa ter outra linhagem, a partir do momento que ela acessa esse universo, ela vai desenvolver todas as faculdades que ela tem já, mais evoluídas, assim como a telepatia, a visão remota é uma coisa que tem que ser trabalhada, né, aqui nesse plano, porque ele é um plano denso, então isso tem que exercitar. Mesmo trazendo isso na própria linhagem, aqui nessa densidade vai ter que fazer a lição de casa, que é o que? O treino. Tem que treinar, e tem várias formas de se fazer isso na internet, vem mostrando e tal, isso é exercício. Assim como a telepatia também é uma prerrogativa de quem tem outra linhagem, uma vez que as linhagens conversam através da telepatia, não existe uma linguagem verbal, não é? Então, é uma questão de desenvolver, trazer de lá para cá e fazer com que as coisas aconteçam. Agora, fora daí, do trabalho de terapia regressiva, vida passada, e você pode trazer talentos que a pessoa já tem de outras vidas e tal, mas aí é outra coisa, tá? Então, focando no assunto aqui, que é contato extrafísico ou outra linhagem, essas faculdades podem sim vir ao momento que a pessoa acessa a sua linhagem de origem, ok? Então vamos lá para a próxima pergunta. A Jéssica Echeverria, acho que é isso, gostaria de saber se, além das causas de impedimento da hipnose já citadas por você, a nociva, você sabe que é o nome que eu dou para picada, né? Também pode interferir na conexão? Pois é, isso é uma pesquisa que eu estou fazendo e é muito recente, ainda não tenho essa informação. Mas eu venho perguntando, a pessoa que vai passar pela sessão, no caso de outra linhagem, se fez uso da nociva, para saber quantos, a partir daí, também isso pode começar a dificultar essa interação com a linhagem de origem, uma vez que eles pontuaram, né, a respeito disso, que o contatado não deveria fazer uso. Enfim, não se pode falar muito aqui, entendeu? Mas é isso. Se acompanha o canal, vocês sabem como é. Tá? Então, isso é uma pesquisa muito recente, não daria para eu afirmar que, de fato, o uso da nociva possa, sim, impedir esse caminho de volta à origem, assim como o uso de substâncias pesadas, assim como a alimentação, o uso da carne, algumas coisas que foram dificultando, sim, de 2020 para cá, mudou completamente. É aquilo que eu falei, inclusive no meu trabalho, a realidade é outra e ponto. Gostem ou não, eu goste ou não, é assim, tá certo? Então, nesse ponto, exatamente na questão da nociva, eu não sei ainda, não tenho essa informação, tá bom? A próxima pergunta é da Bruna Juliana, nutricionista, doutora Bruna, que tem um trabalho muito maravilhoso e tem um perfil lá no Instagram que eu convido a todos para que participem lá. Ela coloca muitas dicas, né, a respeito desse momento. E também aqui no canal tem alguns vídeos dela muito interessantes, tá certo? É muito importante de ver ali a questão da alimentação, ela é que entende disso mais profundamente e pode passar. E seria interessante também fazer uma consulta com ela, uma desintoxicação, enfim, é um trabalho que eu super indico. Ela é da linhagem Dolphin, tá? Muito linda. A sessão dela está aqui no canal, não sei ainda, não sei qual é o número, mas se alguém souber aí, depois coloque, tá bom? Ela mesma. É muito interessante, foi muito linda a sessão dela com bastante informação, tá bom? Super recomendo. Então ela diz assim: aos que passaram uma vez contigo e acessaram, uma segunda sessão seria importante?
principalmente para aqueles que foram indicados a retornar? Bom, aqueles que foram indicados a retornar, claro, deveriam retornar, mas a grande maioria, o que acontece? Não retorna, ou seja, foge, volta a ser humano, desconfigura tudo, rejeita tudo isso, é o comum de acontecer, tá certo? Agora, aqueles que passaram pela sessão e se sentirem na intuição que devem voltar, ou então ainda estão meio lá, meio cá, não sabem o que fazer, estão confusos nesse momento, seria interessante uma nova sessão para poder fazer acesso novamente com a linhagem, porque aí é tranquilo, e receber mais informações, mais orientações, tá certo? Se não consegue fazer isso sozinho, que o ideal é fazer, abrir o link, é fazer essa conexão, mas por algum motivo não está acontecendo, então uma nova sessão seria interessante. E nesse caso, da pessoa passou comigo e vai para uma segunda sessão, ela não precisa aguardar uma nova inscrição, mas veja bem, passou comigo e acessou a linhagem, tá? Não é que passou comigo e não conseguiu. Se não conseguiu, não vai conseguir de novo, não adianta ficar voltando, como eu sempre explico isso para o cliente, e ele não gosta muito de ouvir isso, mas é a realidade, tá? E aí eu falo, não volta porque vai tomar o lugar do outro, que é uma questão de que tem fila de espera, sem gente esperando, não fila de espera, mas é assim mesmo. Então é só mandar um e-mail informando o número da sessão, se está no YouTube ou se que data que foi, para a gente se localizar, porque fica tudo em arquivo. E na hora que eu vou atender essa pessoa novamente, eu já sei a sessão dela, eu já ouvi antes, eu já vou o caminho andado para dar na sequência, entendeu? Por isso que é muito importante a informação. Então, é isso. Se você é um desses meus clientes que passaram e se perderam, acessaram a linhagem e tal, mas voltou para o campo do humano, está ainda perdido, não sabe? É bom de você começar a correr atrás, porque eu digo sempre que aqueles que acordaram, que acessaram a linhagem e voltaram a ser humano, daqui para frente a realidade vai ser dura. Eles vão endurecer com você, tá bom? Para que você volte para o caminho. Então, se for buscar nesse sentido uma orientação através do meu trabalho, porque não está conseguindo fazê-lo sozinho, é muito interessante, é muito importante fazer isso sim. Agora, a pergunta do Rodrigo Santana. A linhagem Gray pode implantar, durante os sonhos, pensamentos, fazendo com que seja mais fácil a aceitação ao receptor ao que está sendo transmitido? Exemplo, falar que é engenheiro, enfim, o exemplo aí cortou, mas tudo bem, eu entendi a sua pergunta. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto nesses sonhos, na retirada de implante feito por essa linhagem, normalmente são eles que fazem a implantação, é sempre muitos transmissores diferentes, que começam às vezes da cabeça e vai até o pé, em todas as partes do corpo. E cada parte daquele mecanismo ou daquela tecnologia é um ponto de informação. Ou seja, eles não vão trabalhar com armas psicotrônicas. Não é esse tipo de tecnologia, entende? Então, eles colocam transmissores, chips transmissores, no corpo diretamente para cada tipo de informação que eles necessitam, entende? E de controle, tá? Então, isso a gente não entende como é que isso funciona, não temos essa informação, até porque eles não passariam jamais, na verdade, entende? Então, não é através de um sonho, um pensamento que eles vão influenciar. Isso é um pensamento muito aquém da realidade, da inteligência virtual, da inteligência tecnológica que esses seres têm, entendeu? É outra vibe. E como eu sempre falo, lá atrás você era abduzido, levado para colocar. Hoje não precisa mais nada disso, tá? Enquanto você está dormindo ali, está apagado, eles podem fazer todo o trabalho ali, sem você jamais lembrar-se ou saber do que aconteceu, ou ficar com nenhum tipo de sequela, mancha no corpo, nada disso, já é passado, tá? Tecnologia, eles também evoluíram nesse sentido, tá bom? Para não deixar resquício, não deixar sinais, entende? Mas também, como a gente sempre diz, esses acordos, esses implantes são feitos de acordo com a sua permissão pela energia, pela vibração.
e pelo seu desejo, em alguma coisa, em algum momento, eles vão se aproximar, tá bom? Então, sempre é o humano o responsável por tudo. O humano, estando humano, tendo outra linhagem, estando humano, é o campo do humano que permite que isso aconteça. Espero ter contribuído. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Da Tacna Marques. Obrigado também pela sua pergunta. Para quem irá fazer a hipnose, se eu aconselho alguma preparação? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque no bojo vem uma coisa como se eu precisasse fazer algum tipo de elevação, algum tipo de meditação, alguma coisa para me preparar. Não, hipnose é algo técnico. Ou você é hipnotizável ou você não é. E não há o que ser feito aí para melhorar isso. Não, não assim a curto prazo, vamos dizer, entendeu? Então depende muito do perfil. Existem muitas causas porque entra fácil, outro não. A gente já abordou muito esse tipo de assunto aqui, uso de substâncias, uma série de coisas, se tem ou não traço de doença psicopatológica congênita na família, enfim, muitos traços e até o perfil. Se eu tenho um perfil de controlador, eu não vou ceder a minha mente para que alguém controle, ainda que seja uma coisa combinada momentaneamente, entendeu? Então, não é para 100% das pessoas conseguir isso, mas também não tem como saber antes de tentar, tá certo? Não tenho essa bola mágica para responder isso antes, tá certo? Agora, a pessoa que passa comigo não é só uma questão da sessão de hipnoterapia. Ela vai levar muitas outras informações, não é? Que eu vou passar, que eu estou com ela ali naquele momento. É para a vida, entende? Muitas pessoas não entraram, mas o que ouviram de mim fez completa diferença na vida da pessoa, tá certo? Então, é uma terapia que eu falo que é um combo mesmo. Não só a sessão de hipnose, mas como também a anamnese e tudo aquilo que eu vou dizer para a pessoa naquele momento, porque eu vou fazer a captação da pessoa e vou ali na conversa. Claro que isso também tem que fluir, se a pessoa está pronta para ouvir, se não está, eu vou fazer de conta que não aconteceu nada. Enfim, é naquele momento ali o que eu vou sentir na pessoa, tá bom? E é o que vem. Muitos dos podcasts que eu coloco também é isso. Eu estou direto com o cliente e, de repente, eu passo aquele monte de informação que não sai na sessão e eu faço cortes e coloco lá no podcast, porque aquela informação veio naquele momento para mim e com aquela pessoa, mas que é uma informação de cunho coletivo, que vai servir para todo mundo, entende? Então, aí eu coloco lá no canal. Eu não sento aqui para gravar um podcast para colocar no canal. Isso eu poderia fazer todos os dias, colocar podcast ali para alimentar o canal, se eu fosse youtuber, não é isso? E colocaria todos os dias e tal. Não é assim que funciona. É na hora que eu estou com a pessoa, alguma coisa vai vindo, aquela informação vai chegando, e eu vou gravando, e às vezes, para não ficar muito longo na sessão da pessoa, e que de repente tenha a ver mais com o coletivo, eu faço o corte e coloco aqui no nosso canal. Entendeu como funciona? Não dá para eu abrir uma câmera e começar a falar de um assunto. Aquilo, para mim, não rola. Por isso que eu não faço live. Não dá química, vamos dizer assim. Talvez mais para frente, mudando a forma de pensar ou agir, talvez abrir a câmera com outra pessoa, fazer um diálogo, um bate-papo, e aí sim vai surgir aquela caça que eu gosto, espontânea, que fala as coisas e que vem a informação, entendeu? Do que abrir a câmera, como eu estou fazendo aqui mesmo, fazendo perguntas e respostas, que alguém perguntou e eu estou respondendo, mas assim mesmo não é uma coisa muito natural, entende? Eu gosto de mais naturalidade, de poder falar. Também fazer o ao vivo também é meio complicado, porque você dependendo do momento que você esquentar e me complicar. Então, é tudo muito bem pensado nesse momento, porque afinal nós estamos sendo cerceados, nós estamos sendo observados de perto e tal, então, para ganhar tempo e não me cortarem as minhas asas logo ali, e aí eu não posso continuar, eu tenho que me manter assim, sabe? Tranquilo. Eu falo que, diferentemente de outros canais que falam isso, que é aquilo, que nada acontece, aquelas teorias de conspiração, e fica todo mundo lá, nem questiona, a coisa não acontece, é agora, não, é outubro, é setembro, é novembro, depois e não é nada, e as pessoas não se questionam. Então, esses daí eles não levam a sério.
entendeu? Mas aqui é sério. Se você ouvir os vídeos para trás das linhagens ou mesmo as minhas podcasts, você vai ver que tudo que eu falei lá está acontecendo agora. De onde vinha a informação, não é isso? E tem muita coisa que não pode ser dita, né? Mas o que eu posso, às vezes eu vou passando dentro das sessões, ali na anamnese ou nos podcasts, eu vou passando a informação. Desde 2020, quando começou no início, a gente falou, isso não vai parar, é assim, vai essa, depois vem a outra, na questão de onde vem essa informação. Quando o restante é assim, tudo vai ser maravilhoso, vai ter o reset, vai acabar, vai acontecer, vai tudo maravilhoso. Aconteceu? Está acontecendo? Não é assim. O que eu falei, isso aqui é o resultado de todas as ações e escolhas do ser humano. Não dá para simplesmente passar. Se for para passar a régua e fechar a conta, termina tudo e começa de novo, como foi Atlântida e Lemúria. Mas a fonte já informou que não vai ser dessa maneira. Então, vai ser algum tipo de limpeza factual, ou seja, vamos nos acostumando com isso ou tentando fazer com que as coisas que a gente está vendo tentem fazer a gente mudar, ser um ser humano, não é? Que as pessoas estão cada dia mais desumanizadas. Eu acho um absurdo, porque outro dia vendo a pessoa do supermercado sem a máscara, outro saiu de lá, não sei de onde, foi lá, foi brigar com a pessoa. Tudo bem, está errado, dentro do local tem que estar com a máscara, mas vai lá, reclama para o caixa, ou chama o gerente. Então, não, ela foi brigar com a pessoa, como se isso fosse um ataque pessoal. Esse ódio gratuito vai levar a gente aonde? E não faz muito sentido, porque se você vai num restaurante almoçar, jantar e tal, você entra com a máscara. Você está de pé, tem que pôr a máscara. Sentou, você pode tirar a máscara. Vai comer, vai conversar e tal. Aí levantou, pronto, tem que pôr a máscara. Gente, não faz sentido. Concorda ou não? Então, são coisas que eu falei lá atrás, o negócio da ordem, tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Tem que questionar, gente. Senão, cada vez mais vão ganhar terreno e falando coisas que você tem que fazer. Quando você não tem que fazer. Tem que questionar. Agora, se ninguém questiona, a coisa vai indo, vai ficando desse jeito. E o próximo passo é, sim, essas linhagens vão brigar entre si para ver quem é que vai ficar no comando aqui. A gente já falou lá atrás. As linhagens Draco, tanto o reptiliano quanto o Grey, vão disputar isso aqui, esse planeta. Estão disputando, para ver quem que leva nesse momento e tal. Mas essa guerra entre essas linhagens vão vir também para o campo do humano. E os humanos vão se matar entre si, vão se degladiar, vão querer se destruir. Eles querem que você entenda que o ser humano vai passar a ser para você uma ameaça. Então, não sai na rua, fica em casa. Como é isso? Como é essa cabeça? Isso que está rolando? Isso que é a pretensão deles? E as pessoas não se questionam e vai deixando. E, de repente, o outro lá, que é meu irmão, vai ser meu inimigo. E as pessoas não se questionam, até eles entenderem que você está no controle. Que tudo que eles falarem, você vai fazer. E ponto. Entende? Aí é uma decisão de foro íntimo, de escolha de cada um. E quem pode interferir? Jesus? Outra linhagem? A fonte? Não, são as escolhas, não tem como. Entende? E aí vai se fortalecendo esse outro lado. E o plano e essa agenda vai se consolidando. Bom, acabei fugindo completamente do assunto, mas a questão que a Tacna perguntou, não há nenhuma preparação para hipnose, tá bom? A não ser aquelas que você já conhece. Se tem outra linhagem, aqui é o canal do contato extrafísico. De novo, sempre levando para esse lado. Então, para voltar com a linhagem, eu tenho que estar menos densificado possível. Então, passa pela questão de substância, do ingerir carne, mas também não adianta parar na semana que vai fazer. Isso não vai resolver. Certo? Então, é isso.